TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Nestas duas últimas semanas, com a tragédia das enchentes, voltam aos noticiários os velhos problemas de falta de planos de prevenção e faltas de obras para evitar e minimizar, onde for possível, os problemas causados pelas cheias dos nossos rios. Como sempre, teve de tudo um pouco. Os flagelados reclamando dos prefeitos que não fazem nada para evitar, os prefeitos falando que o Estado não ajuda, o Estado pedindo ajuda para o governo federal e assim por diante. Teve até algumas novidades. Na região do Vale dos Sinos, teve prefeito acusando a FEPAM de atrasar a liberação de projeto para a construção de um dique. Em Porto Alegre, na entrada da cidade, a região da Avenida Voluntários da Pátria teve inúmeros prédios inundados porque houve atraso na liberação e construção de uma casa de bombas de recalque, que deveria justamente evitar estes problemas. Algumas até evitam, quando funcionam. E olha que essas casas de bombas, assim como os diques ou barragens de contenção, são projetados e construídos só para funcionarem em casos de emergências e inundações. São como um paraquedas ou um extintor de incêndio, um airbag de carro. Se não funcionarem na hora certa, já era, não servem para nada. Tem um exemplo clássico de obra desse tipo, que é o muro da Avenida Mauá, em Porto Alegre, que foi construído após a grande enchente de 1941 e que, graças a Deus, nunca foi testado. Há 2 anos, houve um rompimento de dique em Porto Alegre que deixou centenas de pessoas desabrigadas no bairro Sarandi. Agora são diques que se rompem no Vale dos Sinos, em Esteio, Sapucaia e outras cidades, sempre com os mesmos motivos, acusações e consequências. Tá certo que enchentes são obras da natureza, mas são previsíveis e se repetem com relativa frequência. E não precisa ser nenhum Nostradamus para prever que elas não vão parar, nem diminuir essa frequência e provavelmente nem a intensidade e, por consequência, seus estragos. Muitos defendem como causa disso a teoria do aquecimento global, da diminuição da camada de ozônio, etc. Mas para a nossa região, para o nosso estado, nem precisa tanta ciência, basta memória. Conferir o histórico das maiores enchentes já registradas e raciocinar que elas podem não ter sido as maiores dos últimos séculos nem dos milênios mais recentes. E tem outra coisa que não precisa de muita ciência e tecnologia para se constatar, que nas nossas cidades o problema aumenta em proporção idêntica ao aumento do número de telhados e ruas asfaltadas ou com qualquer outra pavimentação. Ou seja, os telhados aumentam, mas as calhas não. Ao menos não no mesmo ritmo. O resultado disso é cada vez mais água procurando espaço para vazar e cada vez com mais velocidade. Aí mistura isso tudo com a burocracia, com o descaso, com a irresponsabilidade e com a falta de planejamento, mais ainda com as promessas não cumpridas de campanha, é fácil chegar à conclusão de que no ano que vem e no próximo teremos as mesmas notícias. Podem mudar um pouco de lugar, de intensidade, mas as causas, as consequências e as inconsequências não. Eu sempre fui contra a ideia de grandes diques e sistemas de bombeamento, como várias vezes já foi sugerido, inclusive para resolver o problema das enchentes em Lajeado. Isso funciona lá nos Estados Unidos, na Europa, mais particularmente na Holanda, chamada de Países Baixos, porque grande parte de sua área está abaixo do nível do mar. Lá eles conseguem conter a invasão do oceano. Aqui nós temos dificuldades de conter a maioria dos arroios. Num país como o nosso, onde só se conserta ponte quando cai, ou com 30 anos de atraso, como foi o caso da BR-101, para mim, uma das mais importantes do país, só se troca poste quando cai, só se tapa buraco em rodovia quando causa acidente grave ou quando a TV e o jornal vão lá, onde se gasta com superfaturamento de obras de discutível utilidade todo o dinheiro que deveria ir para obras de extrema necessidade. Não se pode esperar que esse tipo de paraquedas ou de airbag funcionasse na hora certa. É triste admitir isso, mas o que ainda funciona é remover as pessoas dessas áreas de risco. Mas isso também depende de vontade política, de recursos, de cultura e, infelizmente, de um delicado, intrincado e pernicioso cálculo de custo-benefício eleitoral. Até a próxima. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.